todo planejamento tributário pressupõe que você pega um pedacinho daquele imposto que está pagando a menos e reserva. Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Seja bem-vindo a mais um episódio. E hoje a pauta tá quente. Hoje eu trouxe um assunto que é da maior importância e eu tenho certeza absoluta que esse assunto que a gente trouxe hoje pode mudar a realidade de dezenas, centenas, milhares de restaurantes e de negócios de alimentação no Brasil. O assunto que eu trouxe aqui hoje pode ajudar você a obter um crédito e ter acesso a subsídios que vão trazer uma redução a zero das alíquotas fiscais de PIS, COFINS, contribuição social e de imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Não tem milagre e como eu não tenho propriedade para falar desse assunto, eu trouxe um grande especialista, um grande amigo aqui e que também está com a gente aqui no Donos de Restaurantes. Meu amigo Sérgio Fernandes, seja bem-vindo a esse podcast. Valeu, Marani, obrigado pelo convite. Fala, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. E falar de imposto é chato, falar de imposto não é legal, não é molezinha, mas falar de como dar o troco no leão é legal. E agora chegou a hora da gente dar o troco no leão, de como economizar imposto e com isso melhorar a lucratividade. Então, tira da cabeça a palavra imposto. A gente não vai falar só de imposto. A gente vai falar de como aumentar a tua lucratividade, de como melhorar o teu resultado. De repente, se falar assim, o tema fica mais palatável, beleza? É isso aí. Mas é que quando a gente fala de imposto, Sérgio, ninguém gosta de cobrar imposto. E eu sei que o líder está lá do outro lado agora, escutando esse podcast, assistindo no YouTube, ouvindo no Spotify, pode estar pensando, será que o Marani aqui vai falar de alguma forma de sonegar imposto? E a verdade é que não. Eu acredito fortemente que o recolhimento de impostos é fundamental para qualquer país do mundo, mas o que a gente busca é uma tributação justa. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente teve uma lei, eu vou buscar aqui, ó, lei número 14.148 de 2021, que diz que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos pode beneficiar vários setores, entre eles o setor de bares e restaurantes no Brasil. Tudo isso que a gente sabe que o nosso setor sofreu muito durante a pandemia. A gente sabe que milhares, tá? Eu quero relembrar um número aqui, ó, quase 500 mil bares e restaurantes no Brasil quebraram. E muitos restaurantes, eu tenho uma pesquisa aqui da Abrazel que diz que mais de 70% dos respondentes da pesquisa disseram que entraram no ano de 2022 com dívidas. Então, essa pode ser uma boa saída para que as empresas consigam se recuperar. Então, Sérgio, eu te convidei hoje para a gente bater um papo e discutir para ver se de fato, no seu entendimento e no meu, faz sentido a gente mergulhar ainda mais no PERSE, brigar pelo PERSE e entender se a gente pode usufruir desses benefícios no nosso negócio. Eu quero uma linguagem bem simples para quem está aqui com a gente. O que é esse tal de PERSE e como é que ele ajuda a gente?
Beleza, primeiro, né, parabéns pelo entendimento. A gente vê muita gente brigando por causa, não, porque pagar imposto é feio, tem cara de melão e tal, e realmente é, mas é necessário o entendimento de que, por mais chato que seja, pagar imposto é necessário, né? A gente quer estrada de qualidade, a gente quer educação, a gente quer hospital, a gente quer, enfim, uma série de serviços públicos que só podem ser prestados se houver arrecadação. Então, sim, pagar imposto é necessário, o que a gente precisa lutar é por uma arrecadação justa. Então, a gente não está aqui para ensinar ninguém a jeitinhos e tal para sonegar imposto. Não é esse o cenário. O cenário é realmente que foi devassador, né, para o segmento de bares e restaurantes, para o segmento de alimentação fora do lar. E entendendo isso, não só para esse segmento, né, foi devastador para a economia como um todo. Entendendo isso, o governo enxergou que principalmente o setor de turismo e evento ficou mais vulnerável a isso e falou, pô, peraí, o que eu posso fazer para ajudar essa galera na retomada? E aí um dado relevante, né, é que o nosso setor, o setor de food service em geral, é um dos setores, pelo menos, que mais emprega no Brasil. Né? É um dos setores responsáveis por primeiro emprego, por inclusão, por contratar mesmo quem já passou da idade que o mercado mais gosta de ter. Então, é um setor que, além de gerar receita, além de gerar vários benefícios econômicos, gera também benefício social. Então, é muito importante, sim, ajudar o nosso segmento. É muito importante, sim, ajudar na retomada. E aí vem o PERS. O PERS ele pega vários segmentos, como o segmento de hotelaria, de hospedagens em geral, eventos, realização de feiras, congressos, galera de filmagem, né? A galera que está na retaguarda dos eventos, e também pega o segmento de bares e restaurantes. Só que aí vem uma pegadinha, Marcelo, da legislação. Vem uma pegadinha que a legislação colocou e acabou prejudicando o nosso segmento. Que foi o quê? Criar um artigo onde a lei delega ao Poder Executivo, ao Ministério da Economia, nesse caso, a regulamentação desse ponto específico para entender quais setores, quais KNAIs, né? O que é o KNAI? É aquele códigozinho que está lá no teu CNPJ, na frente da atividade que você exerce. E aí cabia ao Poder Executivo estabelecer quais os KNAIs, ou seja, quais as atividades poderiam se beneficiar da legislação do PERS. E aí, quando o Poder Executivo fez isso, ele colocou uma série de KNAIs, uma série de atividades que já valem automaticamente para o PERS e uma outra série de atividades onde vale a lei do PERS desde que exista um cadastro, né, desde que a empresa esteja cadastrada no Cadastro, que é um cadastro no Ministério do Turismo, onde você bota um carimbo ali, que a sua empresa realmente presta serviço ou que está enquadrada ali dentro do grande campo de turismo. E o segmento de bares e restaurantes está ali. Então, em tese, de acordo com a legislação, a gente só pode se beneficiar dessa legislação se tiver cadastro no Cadastro. E aí começa o problema, né, Marani? É aí que começa o problema, sem dúvida nenhuma. A gente tem vários entendimentos. O próprio Cadastro, por tudo que eu estudei por aqui, Sérgio, não sou especialista, mas eu tenho me aprofundado muito nesse assunto. Esse é um assunto que eu vou levar a discussão a todas as mesas. É um assunto que eu quero suportar o dono de restaurante, que eu quero ajudar o dono do restaurante. A gente sabe o quanto é difícil de fazer, de honrar os nossos compromissos. Então, se existe uma oportunidade, a gente tem que aprofundar. Então, esse cadastro, no Cadastro, era uma coisa facultativa ao dono de restaurante, ao dono de negócio de alimentação. E até por isso, essa foi uma considerada brecha pelos entendedores jurídicos, né? Os advogados, as pessoas que estudam mais profundamente, com mais propriedade sobre isso. Então, encontrou-se essa brecha. Inclusive, a gente já tem
vários. Eu quero ressaltar aqui, líder, porque muitas vezes pode ser assim, Marane, mas você está falando de um negócio que ainda não aconteceu. Não, a gente já tem vários entendimentos favoráveis, a gente já tem mandados de segurança, a gente já tem, vamos falar em linguagem simples, tá? A gente já tem muitos restaurantes aproveitando-se deste benefício e fazendo o recolhimento de impostos, considerando a inserção no PERSE. É isso que a gente tem visto, né, Sérgio? É isso. O cadastro não era necessário e não tinha nenhum grande benefício para que o cara se inserisse lá no cadastro. Então é aquilo, você tem a francesinha, eu tenho aqui no Rio, né, o Iaiá. E, cara, qual era a diferença que fazia para você ou para mim ter um restaurante no cadastro, por mais turístico que fosse? Por mais que chamasse gringo, né, usando o jargão, por mais que gringos visitem o meu, o teu ou de qualquer um dono de restaurante, qual é a vantagem de estar no cadastro? Não existia uma vantagem prática e pior. E aí a gente mostra um pouquinho da ineficiência do nosso Estado. Muita gente nem sabia da existência do cadastro. E ainda não sabe, eles estão sabendo agora, Sérgio. Escutando esse podcast. É para isso que a gente está aqui, amigo, para a gente levar luz, para a gente levar informação. O que esse cara vai fazer? A gente vai dar aqui também os caminhos que a gente acredita que seja o melhor caminho, mas quem escolhe o que vai fazer é o dono de restaurante. A nossa missão aqui e no mercado é trazer luz, trazer informação de qualidade e, de fato, ajudar o cara a melhorar a gestão, melhorar a lucratividade e fazer com que o sonho dele de empreender seja um sonho que vai se concretizar, né? Então, muita gente não sabe, mas agora está sabendo do PERSE. É isso. E aí a galera não sabia do cadastro, não se cadastrou, e aí vem uma lei e fala, olha, quem já está no cadastro pode se beneficiar. E aí você olha e fala, pô, mas peraí, não me deu nem prazo para eu me cadastrar? Poxa, eu não sabia. Enfim, aí acaba virando aquela famosa lei para inglês ver. É uma lei que existe, mas que na prática causa pouca influência. Só que o Marani estava falando aí, né, dessa galera estudiosa e tal. Esse povo aí meio maluco, né, que gosta de ficar espremendo a legislação para entender, né, o que faz sentido e para entender, principalmente como isso traz resultado prático para a gente. E aí a gente tem alguns questionamentos, né? O primeiro, né, o Marani já levantou a bola, que esse cadastro é facultativo para o dono de restaurante. Ou seja, você obviamente tem, vamos supor, né? Você tem um restaurante em, sei lá, em Fernando de Noronha. Ora, restaurante em Fernando de Noronha... Quase 100% turístico. 100% turístico. É isso. Você tem Porto de Galinhas, cara, é turístico, não tem muito o que fazer, né? É turístico. E mesmo você sendo ali, estando num ponto turístico, estando voltado para o atendimento ao turista, você não precisa fazer o cadastro no cadastro, e mesmo estando para turismo, você não pode se valer do PERSE. Ora, qual é a lógica disso? Qual é a lógica da lei criar essa obrigaçãozinha para que você possa se valer? Então, já começa aqui um questionamento muito sério. Se é facultativo, por que agora é obrigatório para poder ter o benefício? Então, esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, suponha que você tem um restaurante e na esquina do lado, ou divisa de parede, né, isso é comum para o segmento, existe outro restaurante. Obviamente vocês concorrem, né? E aí eu digo concorrência, mas eu acredito na concorrência saudável, né? Se tiver vários bares em uma mesma rua, é mais provável que aquela rua encha e fique bom para todo mundo. Então, estou falando aqui de uma concorrência saudável, mas é uma concorrência. E aí, imagina que sejam duas pizzarias. O Marani lá na pizzaria dele e eu na minha pizzaria, um do lado do outro. Só que o Marani pode aproveitar do PERSE e eu não. Adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer que o Marani consegue ter preço mais competitivo que o meu. Vai acontecer que o Marani consegue ter mais lucro que eu. E vai acontecer que provavelmente
com preço mais baixo e margem mais alta, ele vai conseguir oferecer um produto de mais qualidade por um preço menor e vai acabar me sufocando. Gente, como é que eu, que não estou no Perse, consigo concorrer com outro restaurante que está no Perse? E aí existe a infração a um princípio constitucional, né? A ofensa a um princípio tributário, que é o princípio da equidade tributária, é o princípio da igualdade. A gente precisa concorrer em pé de igualdade, pelo menos a nível do Estado, né? Claro que o Marani é o mestre, é o líder do segmento e vai conseguir trazer soluções muito melhores do que eu para fazer a pizzaria dele me dar uma surra. Mas, pelo menos a nível tributário, a gente precisa ter a mesma oportunidade de escolher o mesmo regime tributário e de se valer dos mesmos benefícios. Então, é loucura que dois restaurantes que convivam, que sejam vizinhos e que compitam, não possam competir com o mesmo incentivo, com o mesmo benefício. Então, esse é o segundo questionamento. Você quer levantar mais algum ou continua aqui, Marani? Pode seguir. Tá ficando muito claro aqui, tá, Sérgio? Qualquer coisa pode me interromper e pedir para ser mais claro, beleza? Terceiro problema, né, com essa legislação. Imagina que tinha um restaurante, aliás, foi o que aconteceu comigo, o meu restaurante, para quem não me conhece, né, além de contador e advogado, eu também sou colega de vocês, eu também visto no segmento, também tenho restaurante, e o que aconteceu comigo? Um restaurante fechou por causa da pandemia. E estava passando o ponto, a gente comprou esse ponto e começou a operar. E aí vem uma lei para falar de recuperação do nosso segmento. Cara, eu entrei no segmento, só que o segmento ainda está engatinhando, o segmento ainda está voltando, ele não está 100% ainda. Ora, se ele ainda não está 100%, mesmo os entrantes, mesmo quem começou agora, precisa sim de incentivo para se estabelecer, precisa sim de incentivo para atingir o ponto de equilíbrio, para aumentar o faturamento, para aumentar a rentabilidade e para continuar gerando emprego, para continuar fazendo a economia girar. Não faz sentido que esse incentivo seja só para a galera que já estava no segmento. A galera que está entrando precisa sim desse incentivo. Tanto precisa para poder se estabelecer, quanto para poder competir. Porque como é que você compete, mais uma vez, como é que você compete com quem está com incentivo e não pagando nenhum imposto federal? Então, mais um motivo, né? O primeiro é que o cadastro é optativo, né? Você pode ou não fazer parte. Então, galera, fazendo um resumo aqui, né? A gente já falou de 3 grandes motivos. O primeiro é que, como o Marani adiantou, né, o cadastro era opcional, você podia fazer ou não. Segundo, você precisa concorrer em pé de igualdade. Terceiro, um entrante também precisa de um incentivo, também tem o direito desse incentivo que é necessário. E tem um quarto motivo, e esse é chato, porque ele é essencialmente técnico, ele é jurídico / técnico, mas eu vou falar rapidamente sobre ele, que é a lei, que assim, a gente tem uma pirâmide, né? A gente fala de pirâmide de Kelsen. O que é isso? Uma lei estadual não pode se sobrepor a uma lei federal. Uma lei federal não pode se sobrepor à Constituição. Existe uma hierarquia das leis. E uma lei votada pelo Congresso, ela está acima de uma portaria. Por mais que a lei pegue e delegue a uma portaria, né? Delegue a alguém que regulamente a lei está acima da portaria. E aí, na lei do Perse, houve uma delegação para que o Ministério da Economia regulamentasse alguns pontos da lei. Só que regulamentar não é criar exigências novas. E a lei fala que o segmento a lei fala que ela vale para o segmento de bares e restaurantes. E aí vem a portaria e estabelece um critério para que possa valer para bares e restaurantes. A gente entende, e aí quando eu digo a gente, né, eu me coloco como operador do direito, como advogado que sou, e vários outros colegas, é praticamente uma unanimidade entender que essa exigência a mais, essa vírgula a mais que o Ministério da Economia colocou está errada e não poderia existir. A portaria não poderia, na hora de regulamentar, colocar exigências que a lei não prevê.
e aí baseado, né, em todos esses critérios, quais sejam a questão de ser opcional, o cadastro, a questão do princípio da igualdade, a questão dos novos entrantes terem que se beneficiar e a questão material ali de uma portaria criar a exigência que a lei não previu, existe uma grandíssima oportunidade que é que você, dono de restaurante, assim como eu, assim como o Marani, que a gente possa entrar na justiça e pedir para que o PERSE seja, sim, aplicável a gente. E por que fazer isso, Marani? Por que é importante a gente, por que é uma possibilidade legal que a gente entre na justiça e que a gente peça o ingresso no PERSE? Pagar menos imposto. Para vocês terem noção, se vocês estiverem no Simples Nacional, lá no Simples, a primeira alíquota, né? Vocês sabem que no Simples Nacional você começa com uma alíquota que conforme vai aumentando o seu faturamento, a alíquota vai aumentando. Você começa em 4%. Se você tivesse no lucro presumido, você pagaria 5,93% de impostos federais mais ICMS, que no caso de Minas, São Paulo, Rio, tem incentivo e vai estar em torno de 3%. Ou seja, você começa em 9% de imposto, mais ou menos. Então, o simples é melhor, porque começa em 4%. Porém, como o Marani já adiantou, o PERSE zera. Ele não reduz, ele zera as alíquotas de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. Logo, quanto você vai pagar de imposto? 3%. No caso do Rio de Janeiro, 3,5% em alguns estados. Mas o ponto é, no lucro presumido, você já começa abaixo do mínimo que o Simples prevê. Cara, é surreal. É muito bom. Claro que ainda tem imposto sobre a folha, claro que ainda tem, mas esses são outros 500. Eu estou falando sobre a venda, sobre o faturamento, sobre o lucro. Em vez de começar com 4% como no Simples, você já começa abaixo do mínimo do Simples. Então, assim, é uma legislação muito importante que pode dar um fôlego extremamente relevante para o nosso segmento, Marani. Sérgio, dito isso, o dono de restaurante nesse momento já está com uma pulga atrás da orelha, que é, meu Deus, como é que eu posso usufruir de tudo isso que o Marani e o Sérgio estão trazendo aqui? E aí tem algumas questões importantes. O primeiro é o regime tributário que ele está enquadrado, né? A gente tem aí o cara que é microempreendedor individual, o MEI, a gente tem o cara que está no Simples e basicamente o cara que está no lucro real e no lucro presumido. No primeiro momento, quem de fato pode usufruir? No primeiro momento, hoje, tá? Se você já tiver no lucro presumido, já tiver no lucro real e tiver cadastro no Cadastur, você não precisa nem se preocupar com justiça. Você pode ligar agora para o teu contador e falar: chegou aqui guia de PIS, de COFINS, de imposto de renda. Por que eu estou pagando isso? Eu tenho cadastro no Cadastur, estou no lucro presumido. Zero isso. Inclusive, você pode recuperar esse valor, tá? Inclusive, se você já atende aos critérios de estar no lucro presumido ou de estar no lucro real e ter cadastro no Cadastur desde antes da publicação da lei, que foi dia 18 de março, você já poderia não estar pagando PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Então, você pode pedir um crédito, né, sobre esse valor, né, Sérgio? Não é nem crédito não, você pode pegar o dinheiro de volta na conta. A Receita Federal vai lá e deposita de volta. Então, isso é um critério muito bom, né? Recuperar isso é muito agradável. Então, galera, escuta aqui, tá? Só para a gente resumir aqui o que o Sérgio disse. Se você está enquadrado no lucro real ou no lucro presumido, Marani, eu não sei, então é porque você não tá, certeza, tá? Lucro real e lucro presumido precisa, é mais aconselhável, vamos dizer assim, que o faturamento seja mais alto, tá? E aí eu tô falando aqui de talvez mais de alguma coisa como 600, 700 mil por mês, mais ou menos, né, Sérgio? 500 mil, mais ou menos? Na verdade, antes disso ele já é excluído, né? Porque o teto do Simples é 400. Então vamos lá, 400 mil reais em média. Se você tem um restaurante, provavelmente você já deve estar no lucro presumido. Por isso que eu disse que você já vai saber se você está no lucro presumido ou não. Além disso, se você está em uma cidade turística, por exemplo, se você está aí
em Campos do Jordão, se você está em Gramado, em Canela, em Fernando de Noronha, provavelmente você já deve estar no cadastro. Se você nem sabe o que é o cadastro, provavelmente você não está cadastrado. E aí existem possibilidades também, que é o que a gente vai dizer aqui, tá? Mas para tirar dúvida, liga no seu contador e pergunta, olha, qual que é o meu regime tributário e eu estou no cadastro, sim ou não? Ele vai conseguir te ajudar, tá? E para os demais, Sérgio, que é a maioria, talvez mais de 90% estão nessa situação que a gente vai falar agora. Aí tem dois caminhos possíveis, né? O primeiro caminho é um caminho que depende de várias coisas, que é o caminho do lobby, né? Que é o caminho da gente reunir forças, Marani, para exigir uma regulamentação que seja mais favorável ao nosso segmento. Porque é inadmissível, é inconcebível, é muito louco que não se reconheça de ofício que o restaurante sirva sim ao turismo, seja ele ao turismo empresarial, seja ele ao turismo de lazer. Mas é inconcebível que você tenha que ficar criando apêndices, criando exigênciazinhas para que você possa se valer de uma lei que a própria lei define que sim, que o restaurante pode sim se valer dela. Então, o primeiro ramo, né, acho que a primeira coisa que a gente precisa se conscientizar é de estar unido para lutar a favor disso. Agora, é um caminho que não depende só da gente, é um caminho que a gente precisa se unir e fazer pressão. Então, sobre ele a gente pode até falar daqui a pouco. Mas o que o empreendedor pode fazer nesse momento que só depende dele para ele conseguir esse benefício, esse incentivo? Precisa entrar na justiça. Precisa entrar na justiça alegando as coisas que a gente já falou aqui, que o cadastro era opcional, que existe uma coisa chamada princípio da equidade, que a portaria não poderia criar uma exigência a mais que a lei não previu, exigir o princípio de atendimento da lei, né? A gente chama de interpretação hermenêutica da lei, a interpretação que diz qual é o objetivo da lei. E o objetivo é incentivar o segmento. Então, você pode falar com o seu advogado, pedir para ele assistir esse vídeo, óbvio, né? Fazer mais pesquisa de jurisprudência e tal, porque já tem muito restaurante conseguindo isso. Já tem decisões, inclusive, para associações. E decisões que eu vou falar para você, Marani. Para mim, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu não considero exagero dizer que sejam, talvez, as decisões judiciais mais importantes da história do país para o segmento de bares e restaurantes. Porque a gente está falando de reduzir a tributação para menos do que o Simples prevê. Então, assim, são decisões muito, muito, muito importantes. Eu super concordo. Para a gente trazer em números aqui, eu quero fazer uma demonstração por alto para você e quero resumir o que o Dr. Sérgio falou agora. O que ele falou é que se você está enquadrado no Simples ou no lucro presumido e você quer entender um pouco mais sobre isso e quer entender se de fato você pode se beneficiar, e eu acredito fortemente que pode, o que você precisa é fazer uma consulta a um advogado, principalmente se ele for tributarista, se ele for um especialista em direito tributário. Você pode digitar aí no Google agora, decisões favoráveis ao PERSE para bares e restaurantes. Você vai ver que existem algumas liminares, que existem alguns mandados de segurança já expedidos para que restaurantes que entraram com pedidos individuais ou entidades de classe, como a Abrazel de São Paulo, que conseguiu ainda no mês de agosto uma liminar favorável, você vai entender que já existem restaurantes usufruindo disso. Então isso é uma realidade. Isso é para você pegar hoje e entender como é que você pode usufruir desse benefício. Porque trazendo em números, o doutor Sérgio disse, né, se a gente tem imposto municipal, que esse a gente não fica isento. Mas se a gente tinha um recolhimento em média de 9%, vamos arredondar, um imposto de 10% no lucro presumido e você tem um faturamento de R$500 mil,
a gente está falando de alguma coisa como R$ 50 mil de recolhimento de impostos. E aí o que a gente trouxe aqui é que esses R$ 50 mil podem se transformar em talvez alguma coisa como 2,5% sobre esses 500 mil. E aí a gente está falando de alguma coisa como 10 mil, 12.500 reais. Então o restaurante passa a não recolher 50 mil em tributos e passa a recolher 12.500 reais. Isso representa uma economia de R$ 37.500 por mês. Então a gente está falando aqui de quase R$ 500 mil por ano em recolhimento de tributos, fazendo uma simulação simples, uma conta de padaria, só para que você entenda a dimensão do que a gente está falando. Mas uma recomendação, presta bastante atenção no que a gente vai falar. Como são decisões provisórias, como são decisões que não são tomadas ainda em última instância, isso pode mudar em algum momento. E aí o que a gente recomenda, e provavelmente o seu advogado vai te recomendar também, é que você faça uma poupança desse recolhimento, né, Sérgio? Existem algumas formas mais inteligentes de fazer isso, ou você pode fazer essa economia fazendo um depósito judicial, ou mesmo um depósito em alguma aplicação, para que, se essa decisão for revogada, você não tenha investido em outras coisas, ou tenha simplesmente achado que ganhou na loteria aí do outro lado, né, Sérgio? A gente faz aqui uma recomendação com muita responsabilidade, porque a gente sabe da vida do dono de restaurante, a gente sabe o quanto é sofrido, o quanto é suada, e de forma alguma a gente quer aqui ser negligente ou a gente quer ser leviano. O que a gente quer é levar uma informação de muita qualidade, mas ao mesmo tempo a gente quer deixar o cara seguro. Então, se a sua decisão for evoluir com o benefício do PERSE, que você entenda que essa decisão pode mudar algum dia, e se mudar, você tem que estar prevenido, para que você não venha a colocar o seu negócio em risco. Qual que é a sua opinião? Eu falei bobagem aqui, doutor Sérgio? Não falou. Agora, uma coisa que é sempre bom a gente colocar um asterisco, né? É que quando a gente fala de valores, os valores são apenas referenciais, tá, gente? E ainda, que o ICMS, ele muda de acordo com o estado que você está. Claro. Então, o Marani deu um exemplo, mas que no teu estado pode ser uma alíquota diferente. Então, isso é importante a gente deixar claro, Marani, porque... Eu também acho. Até para dar um exemplo mais ilustrativo, a sua colocação é brilhante, doutor Sérgio, porque o imposto aqui da minha cidade, por exemplo, é 5%. Então, diferente do Rio, aqui eu pago 5%. Então, a gente já tem aí uma diferença significativa e, inclusive, ilustrativa para o dono de restaurante. Quando eu trago em números, é porque as pessoas que estão lá do outro lado, às vezes, não conseguem entender a dimensão do que a gente está falando. E aí, como você trouxe muito bem, os números são referências, são uma forma de ilustrar o que a gente está trazendo aqui. Tudo tem que ser calculado com mais precisão, com mais propriedade, mas é muito legal a gente ilustrar para que as pessoas tenham uma dimensão do que a gente está falando aqui, né? Marani, só um detalhe, né? Você tem empresa de serviço, tem restaurante e tal, a gente já comentou como aplicar isso na tua empresa de serviço, mas falando para a galera de restaurante, a gente foca mais no imposto estadual, né? Que é o ICMS. Então, nas cidades também tem a diferença do ISS. E eu falei aqui municipal, né, doutor? Você está vendo por que eu trouxe você, Sérgio? Porque você entende de tributação umas 50 vezes mais do que eu. E realmente eu dei mole aqui. Obrigado por estar tão atento aí e me ajudar a levar aí para o dono de restaurante a melhor informação possível. Mas fala aí.
Isso é o que dá. O cara tem um monte de empresa, tá vendo? O cara vai começando a ficar doido, o cara mistura tudo. E isso é assim, galera, mesmo para tributarista, tá? Para quem não sabe, a gente tem mais de 80 tipos de impostos no Brasil, 27 mudanças em média na legislação fiscal. A legislação fiscal é uma zona. A gente chama de Sistema Tributário Nacional. Eu costumo chamar de manicômio tributário nacional, porque é uma loucura entender isso. Então tá tudo bem, Marcelo. Vamos para o jogo, vamos para o game. O negócio é o seguinte, pessoal. Trazendo mais números de referência, né? Se você está no Simples e já paga aí 7, 8% de imposto, o que não é nenhum absurdo, tá? Pagar 7, 8% dentro do Simples Nacional. Se você aproveita a lei do PERSE e sai do Simples para ir para o lucro presumido, você passa a pagar 3,5%. Então, mesmo que você esteja faturando abaixo do teto do Simples, está faturando 200 mil, 250 mil, pagando 7, 8% de imposto, mesmo para você faz sentido. Aliás, se você estiver faturando 10 mil por mês, pagando 4% de imposto, ainda assim, por exemplo, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, você estaria pagando menos do que isso, porque o ICMS é inferior a 4% nesses 3 estados. Então, gente, o PERSE vale para todo mundo do segmento de bares e restaurantes. Vale no sentido de que faz sentido, né? Vale a pena. Óbvio que, como a gente está colocando aqui, se você não tem cadastro no Cadastro, infelizmente, até esse momento, você vai precisar ajuizar. Você vai precisar ir para a Justiça. E, quando você for para a Justiça, todo mundo está pedindo para que valha para o Simples Nacional. Porém, as decisões que saíram até agora, até esse momento, estão concedendo apenas para as empresas que não estão no Simples, ou seja, que estão no Simples ou no lucro, que estão no lucro real ou no lucro presumido. Por que isso, Sérgio? Porque lá no artigo 24 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que criou o Simples Nacional, diz basicamente que as empresas do Simples Nacional só têm direito a um benefício fiscal se a lei que cria o benefício diz que aquele benefício vale para as empresas do Simples. Como a lei do PERSE não diz isso, é bem possível que o judiciário entenda diferente. Mas aí sabe o que a gente faz, Maranhão? A gente pede. Não está proibido pedir, a gente pede para o juiz e vê o que o juiz vai decidir. Agora, independente se você está no Simples, no presumido, no real, independente de qualquer coisa, se você opta por entrar na justiça e ganha uma liminar, o que o Marani falou é de uma relevância assim, extrema. Separa uma grana, separa um dinheirinho. Todo planejamento tributário bem feito precisa, anota isso aí, todo planejamento tributário, e para o segmento de bar e restaurantes tem vários tipos de planejamento tributário que dá para fazer, todo planejamento tributário pressupõe que você pega um pedacinho daquele imposto que está pagando a menos e reserva. Por que, Sérgio? Porque cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente nunca sabe o que vem. Então, se um juiz entender diferente, você criou uma reserva de emergência e, se em alguma eventualidade você tiver que pagar algum valor, você tem uma reserva que você pode chegar junto e pagar o valor. Tá? Lembrando que uma coisa é planejamento tributário, outra coisa é sonegação de imposto. Uma coisa tem 2 entendimentos possíveis. Eu adopto o entendimento mais favorável. Outra coisa eu vou sonegar e que se dane. A gente não está falando de sonegação. A gente está falando de adotar o melhor entendimento possível, plausível, né? Um entendimento que você possa justificar para pagar menos imposto. Então, reserve um dinheirinho. Acho até, Marani, que dá para a gente fazer um meio termo, né? O que você não pode fazer, como o Marani falou. Não, agora eu estou pagando menos imposto, ganhei na loteria, taca o pé, troca carro, compra casa nova, enfim. Isso não faça. Agora, economizei um dinheirinho e quero investir no meu negócio, beleza, investe. Saiu lá na frente uma decisão contrária e agora eu vou ter que pagar o imposto. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Agora você pede parcelamento. Pede parcelamento e paga. Porém,
se você investiu no seu negócio, você tem um negócio mais saudável, um negócio mais forte, mais lucrativo, que vai, inclusive, te permitir pagar um financiamento. Então, ou você reserva o dinheiro, ou reinveste o dinheiro no seu negócio. Agora, não gasta de qualquer jeito, tá? Não gasta de qualquer jeito. A gente está botando um asterisco aqui, ó, do tamanho da tela do teu celular, do tamanho da tela do teu computador, dizendo que é uma decisão judicial, que está sendo concedida em caráter liminar, então você precisa ficar atento. Ninguém está botando a mão no fogo aqui, dizendo, olha, isso não vai mudar nunca e tal. A gente precisa entender. E é por isso que, apesar da gente estar aqui te ajudando a esclarecer, você não pode me perguntar diretamente, tem Almarani diretamente ao vivo aqui, as dúvidas que você tem. Então, é sempre uma orientação, né? Tudo que a gente está falando aqui não dispensa a consulta ao profissional que te assessora. Eu estou muito feliz em fazer essa live, Sérgio. Quando eu entrei no mercado há 6 anos atrás, nesse mercado de treinamento, eu afirmei que o meu compromisso era melhorar o mercado de alimentação no Brasil. Por diversas vezes a gente levantou grandes bandeiras aqui, essa é mais uma vez e talvez a mais importante de todas, porque o PERSE de fato pode mudar a vida de milhares de pessoas e é por isso que eu vou te convidar para um próximo podcast. A gente vai fazer uma live juntos. Eu vou continuar buscando mais apoio para que a gente leve essa informação, para que a gente pressione o Poder Judiciário, para que a gente pressione o Poder Executivo, que é quem tem a caneta, que é quem aprovou em 2021 o que a gente está discutindo agora. O mercado de bares e restaurantes, como você falou no início desse podcast, é um dos mercados mais importantes para a nossa economia como um todo. Eu imagino que você saiba, mas talvez as pessoas que estão lá do outro lado, escutando agora no Spotify ou assistindo no YouTube, não sabem, mas o segmento de bares e restaurantes é o único, vou repetir, é o único presente em todas as cidades do Brasil. Então, a gente vai continuar aqui lutando, a gente vai continuar aqui estudando, a gente vai continuar aqui aprofundando em assuntos que são da maior importância para você que é dono de restaurante. Se você quiser saber mais sobre o PERSE, me manda uma mensagem lá no @donos de restaurantes. Manda também lá para o Sérgio. Qual que é seu @, Sérgio? Se tiver dúvida, fala com o Sérgio. O @ fala com o Sérgio. @fala com o Sérgio. Pode me procurar lá que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Lá no Instagram, então, @fala com o Sérgio. Já adiciona o Sérgio aí, ó, já passa a seguir o perfil do Sérgio, já passa a seguir o perfil Donos de Restaurante. Se você não segue, dá um like nesse podcast, ajuda a gente a levar essa informação para mais pessoas. Falando nisso, pega o link desse podcast e coloca nos seus grupos de donos de restaurantes, manda para aquele seu amigo dono de restaurante que talvez não saiba dessa informação. Quanto mais pessoas a gente tiver pressionando o Poder Executivo e Judiciário, mais chances a gente tem de fazer com que mais pessoas possam aderir ao PERSE e que seja cada vez mais impossível eles revogarem essas decisões em caráter definitivo. Então é isso, doutor Sérgio, quero te agradecer aqui o nosso bate-papo, eu curti muito, para mim foi muito legal, para mim foi muito esclarecedor e quero agradecer a você aí o carinho e todo o seu conhecimento dividido aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de falar com a tua galera, com os líderes do teu segmento, essa galera que, sem dúvida, está se aprofundando, se especializando, aprendendo cada vez mais, mudando a realidade deles, das famílias deles, dos funcionários deles, porque é isso que o pequeno negócio faz, é esse o poder de transformação de um pequeno negócio. Muito obrigado por estar aqui, podendo falar para essa galera, podendo, mesmo que modestamente, ajudar essa galera a seguir em frente, e pode contar comigo, vamos fazer um barulho, vamos pressionar esse povo aí, porque a terceira forma que você tem de aproveitar é justamente pressionando. A gente está em um momento que vale a pena pressionar, a gente está no momento que vale a pena pressionar todo mundo, todos os órgãos, todas as associações, todo mundo, para que o PERSE possa sim valer para
todo negócio de alimentação. Essa vai ser a nossa briga. Marcelo, pode contar comigo. Abraço, pessoal. Essa é a nossa bandeira, a gente está sempre do lado do empresário, porque nós também somos empresários. Então, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo